Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8. 10h21. É a altura então de conversarmos sobre cultura, mais especificamente cultura no concelho de Odivelas, e para isso nada melhor do que ter em estúdio a presença do vereador com o pelouro da cultura, Edgar Valos, a quem desde já agradeço a sua presença na Horizonte FM e pela primeira vez nos nossos estúdios. Exatamente, é uma estreia. Obrigado pelo convite. Trouxe-vos a nossa grande especialidade de Odivelas, certamente conhecem, mas adoçará a vossa manhã, a nossa marmelada branca. Muito obrigado. Espero que um doce nunca faz mal. Aliás, a seleção portuguesa levou para o Brasil para as perdas desportivas, portanto aqui será certamente também uma... Muito obrigado, desde já. Senhor Vereador, cultura no concelho de Odivelas, com todas as restrições financeiras, não há de ser um pelouro nada fácil de gerir nos tempos que correm. Sim, não será fácil, mas temos conseguido, apesar dos recursos na situação corrente que o país atravessa, e sobretudo que as autarquias atravessam com a diminuição das transferências da administração central, mas tem sido um desafio apaixonante, e creio que com a equipa estamos a fazer de facto um bom trabalho. Aquilo que eu acho que deve ser diferente, e se calhar por formação profissional, eu sou arqueólogo de formação base, e aquilo que temos a grande aposta para este mandato é na manutenção e na recuperação do património histórico e arquitetónico, não descurando a parte cultural das iniciativas, mas em obra que se possa deixar, e que sobretudo coisas que nos foram legadas pelos nossos antepassados e que naturalmente temos a obrigação de também as manter para as gerações futuras. Com isto falo do Senhor Roubado, falo do próprio mosteiro. Senhor Vereador, já vamos entrar nesse campo mais à frente. Para já, vamos falar de 3 equipamentos muito importantes, julgo eu, para a cultura no concelho. Por exemplo, o Centro Cultural da Malaposta passou tempos conturbados, há bem pouco tempo, com a extinção da Municipália, que foi uma obrigação imposta pelo Governo. Como é que está a situação? Já está tudo estabilizado? Em termos de trabalhadores, foram todos integrados no município? De que forma é que se trabalha nesta altura no Centro Cultural da Malaposta? É preciso explicar que a extinção da Municipal e da empresa municipal não foi uma vontade nossa, foi-nos imposto pela administração central. A empresa municipal fazia a gestão de 2 espaços bastante distintos. Um era as piscinas de Odivelas, de um cariz desportivo, e outro o espaço cultural da Malaposta, virado para o cinema, teatro e exposições. Dizer também que com esta extinção, aos trabalhadores foi dada a escolher a possibilidade de ficarem e serem integrados em concurso ou de fecharem contas. Portanto, foi uma livre escolha de cada um. Cerca de metade, eu só posso falar da parte da Malaposta, da parte das piscinas é a área do desporto, e desconheço os números, portanto, quem é que ficou e quem é que saiu, mas na Malaposta ficaram cerca de 50% dos funcionários. Foi difícil, sobretudo nos meses de novembro e dezembro, uma máquina que estava habituada a trabalhar com 40 pessoas, a ver essa diminuição para metade. Estamos a conseguir também muito graças ao empenho e à vontade dos trabalhadores que ficaram, que estão a dar o litro, como se costuma dizer, e passa a expressão, mas estão a vestir a camisola e estão-se a esforçar imenso para que as coisas se mantenham, e sobretudo que consigamos manter o nível de qualidade a que os espectadores desta casa se têm habituado nos últimos anos, e tem havido a natural adaptação à máquina administrativa e burocrática de uma Câmara Municipal. A agilidade diminuiu um pouco, mas estamos a tentar e temos conseguido manter um nível de excelência. Uma das coisas que tem sido a aposta forte tem sido o cinema. No passado, o Centro Cultural da Malaposta teve uma forte... Portanto, o cinema era uma das componentes mais fortes, a par do teatro, do espaço
cultural, perdeu-se um pouco nos últimos anos, e a aposta é voltar a dar essa dinamização ao cinema. Poucas pessoas sabem, mas o Doc Lisboa, portanto um dos maiores festivais de cinema documental em Lisboa, teve o seu início na Mal Aposta há cerca de 20 anos atrás. Entretanto deixou a Mal Aposta e passou para outros cinemas de Lisboa, sendo o mais emblemático o antigo Cinema São Jorge. Conseguimos este ano que volte à Mal Aposta, não em exclusividade, mas no circuito dos cinemas que compõem o Doc Lisboa. O encerramento, a data ainda está por definir, mas será em abril, e será na Mal Aposta, o último dia de encerramento, com um dia totalmente preenchido com visionamento de documentários que estão inseridos no próprio festival. E portanto essa é uma das grandes novidades, é a nova força que o cinema está a ter. Esta alteração levou também a um redirecionamento do Centro Cultural do teatro para o cinema, é isso? Não, o teatro sempre foi o forte, e no passado era o teatro a par do cinema, e o cinema tem ganho uma nova vida nos últimos meses, e queremos que seja verdadeiramente um centro cultural com várias valências, que não seja apenas só teatro, que tenha de facto todas as formas de arte que teve no passado, mas de uma forma mais igualitária. O regresso do Doc Lisboa é o ponto alto dos próximos tempos. É uma grande alegria para todos, quase 20 anos depois, voltar o Doc Bom filho à casa de Lisboa. Exatamente, está em 4 cinemas de Lisboa, sendo o mais emblemático, como disse há pouco, o Cinema São Jorge, e voltará à Mal Aposta em abril próximo. Centro Cultural da Mal Aposta, que não é só teatro e cinema, tem tudo, tem muito mais para chamar o público à Mal Aposta. Exatamente, o Centro Cultural da Mal Aposta tem vários espaços. Aliás, a sala de teatro, a sala principal, o auditório principal, com cerca de 163 lugares, é de facto a maior sala, mas temos também a sala do teatro infantil, onde presentemente estamos com a peça do Pinóquio, uma peça infantil que teve até à data já cerca de 3 mil espectadores, e que tem sido um verdadeiro sucesso. Temos também a sala do Café Concerto, uma sala mais intimista, em que se promove espaços tanto espetáculos de poesia ou concertos mais intimistas. Temos também a Black Box, mais uma segunda sala de teatro, tal como a do Pinóquio, uma sala mais pequena, mas que também tem feito espetáculos. E além disso ainda temos o auditório de cinema, um auditório com cerca de 70 lugares, exclusivamente dedicado ao cinema, e que tem durante a semana uma programação de filmes antigos, e com espectadores já assíduos, nomeadamente a população sénior, que aproveita para rever grandes clássicos do cinema. O mês passado tivemos um clássico fantástico, que foi um sucesso com a população sénior, Sangue de Toureiro, uma coisa com um filme de 1954, com a Amália Rodrigues e o Diamantino Viseu, esse grande matador de todos português. E portanto acabamos por conseguir ter com a sala de cinema este visionamento de filmes passados, e alguns presentes, sobretudo na sala grande. Ontem tivemos o prazer de contar com o realizador João Botelho, com um visionamento dos Maias. Temos tido esta prática, ou estamos a ter agora com muito mais força filmes atuais, mas que contam com a apresentação do próprio realizador, com um período de perguntas e respostas, e portanto um espaço intimista com o próprio realizador. Ontem foi muito engraçado os Maias com o João Botelho, os espectadores aproveitaram para pôr algumas questões ao realizador. A semana passada tivemos também um momento fantástico com o Sérgio Terrefo, com o filme Alentejo, que agora nesta grande onda nacional do canto alentejano. Aliás, foi muito engraçado, porque ele fez a apresentação e depois do filme acabar, estendeu-se por quase 1 hora entre perguntas e respostas com os espectadores. Aliás, ninguém tinha vontade de sair embora. Foi uma coisa bastante engraçada, e sobretudo com o realizador a gostar imenso das perguntas e das respostas, e foi um momento fantástico. Os municípios de Odivelas aderem à programação do Centro Cultural, e já é um público exigente, que exige que as salas tenham outro tipo de espetáculos e de vivências. De facto, isso foi uma das coisas que
constatámos, o público do Espaço Malaposta é um público que 50% dele, sensivelmente, não é do Concelho de Odivelas. Há muita gente que vem de fora, que vem de Lisboa, que vem de Loures, e que estão habituados a um nível de exigência bastante elevado, e que tem sido essa a nossa tónica, que temos trabalhado para conseguir manter exatamente esse nível de exigência a que o público já está acostumado. Falávamos do Centro Cultural da Malaposta. Outro dos polos importantes é a Biblioteca Municipal Dom Dinis. Aqui a Biblioteca Municipal Dom Dinis é reconhecida a nível nacional. Qual é a envolvência que leva a que as pessoas visitem, e em grande número, segundo sei, diariamente a biblioteca? A biblioteca, tal como a Malaposta, é um caso bastante interessante. Tem um público muito fiel, muito fidedigno, não só às peças infantis, como também às iniciativas de leitura. É preciso explicar que a Biblioteca Municipal de Dom Dinis, em Odivelas, tem dois polos, um em Canessas e outro na Pontinha. O da Pontinha já existe há bastante tempo, o de Canessas é mais recente. Aproveito também para dizer que na Pontinha fechámos o polo da biblioteca, que estava na Rua Niassa, e vamos abrir, aliás, aproveito para convidar a população da freguesia da Pontinha para a inauguração do espaço no próximo dia 29 de janeiro, às 11 da manhã. Abrimos 500 metros mais à frente. A rua não é a mesma, porque não tem o mesmo nome, mas é a mesma rua. Aliás, continuando pela mesma rua em frente, é do Niassa, e lá à frente é Heróis de Mocamba, mas acaba por ser a mesma rua. E abrimos num espaço totalmente novo, uma loja de um prédio feito, portanto, um prédio novo, com muito mais condições, mantendo o mesmo espaço e as mesmas valências que tínhamos. E que na Pontinha também tem um público bastante fiel. Aliás, agora fica muito mais perto da Escola Branca Freire, da Escola Secundária Branca Freire, e portanto acaba por estar ainda mais próximo da juventude da freguesia da Pontinha. Dizer que as iniciativas que a biblioteca tem, sobretudo no incentivo aos hábitos de leitura, tem sido uma aposta ganha. O mês passado fomos ao Porto, ao Palácio da Bolsa, receber um prémio da Fundação Manuel António da Mota, uma parceria Manuel António da Mota com a TSF, e recebemos uma menção honrosa. Ficámos entre os 10 finalistas de um total de 300 candidaturas, uma menção honrosa pelo trabalho, por um dos projetos que temos, Dois Braços para Embalar, Uma Voz para Contar, que é um projeto que se destina a crianças até aos 3 anos, portanto, desde o seu nascimento até aos 3 anos, com portanto, mais um adulto e com o contar de histórias. Aliás, a equipa da biblioteca tem 2 projetos que contam histórias bastante fortes, quer a Hora do Conto, que se realiza numa sala em que todos os anos a decoração muda, e neste momento temos uma decoração fantástica. Aliás, entrar por aquela porta custa-nos a nós que somos altos, mas às crianças é muito mais fácil, nós temos que nos vergar bastante, portanto acaba quase por entrar na toca da Alice no País das Maravilhas, e sente-se que de facto estamos a mudar completamente o mundo, e tem sido um sucesso. E a ligação entre a biblioteca e a parte escolar acontece diariamente ou não? Sim, temos escolas, durante a semana, muitas escolas do município participam destes projetos. Aliás, estes projetos funcionam durante a semana exclusivamente para as escolas do município, escolas EB1s, e ao fim de semana tentamos que estes projetos coexistam para a população em geral, sendo que o forte é as escolas. As escolas estão habituadas a estes nossos projetos. Na Malaposta acontece o mesmo. O serviço educativo, um conjunto de iniciativas exclusivamente dedicadas às escolas, e as escolas têm-se habituado a ser espectadores assíduos destes vários projetos. Aliás, acontece o mesmo com os outros patrimónios que temos, nomeadamente com o núcleo museológico do posto de comando do MFA, e com as visitas ao mosteiro, em que durante muito tempo, eu recordo-me quando era aluno, eu que sou nascido e criado em Odivelas, eu lembro de ser aluno, e no 8º ano a professora de inglês tentar uma visita de estudo à escola, ao mosteiro, ao Instituto de Odivelas, ao mosteiro, e a dificuldade que foi para se conseguir uma visita. Hoje, felizmente, e também graças à nova direção, as escolas do município, e não só,
habituaram-se a fazer visitas regulares. Deve ser difícil encontrar um aluno do nosso concelho que não conheça o túmulo do rei Dom Dinis e não conheça o mosteiro de Odivelas. Esse é um local de visita obrigatória. É porque é uma coisa que muita gente desconhece. Há apenas 7 municípios no país que têm reis sepultados. Odivelas é um deles, acho que é algo que nos distingue. Por sorte, Dom Dinis escolheu Odivelas para cá ficar por toda a eternidade. A sua mulher não quis ficar junto dele, preferiu Coimbra. Vá-se lá saber porquê. Está à beira do Mondego, em Santa Clara Nova. Mas temos o túmulo do Dom Dinis, que é uma preciosidade, está a precisar de um restauro urgente, mas que é uma preciosidade porque foi o primeiro rei de Portugal que optou por ter um túmulo com uma decoração total e pintado, porque antes dele, os que o antecederam, dinastia Afonsina, a primeira dinastia de Portugal, são túmulos muito mais simples, túmulos lisos, com apenas a inscrição de quem está lá dentro, são coisas muito mais simples. A partir de Dom Dinis e por influência francesa, e o Dom Dinis era um rei com uma forte influência francesa, diz-se bem que, com um pouco exagero, que foi o primeiro rei de Portugal a saber ler e escrever, não terá sido tanto assim, mas era um rei poeta, um rei trovador, e que tinha preocupações artísticas muito fortes, e que escolheu o seu túmulo em vida. E, portanto, o túmulo de Dom Dinis é uma verdadeira inovação artística dentro da tumulária real portuguesa medieval. A partir dele, todos os túmulos têm a grandiosidade que tem o seu, ou mais ainda. Logo a seguir, o Dom Afonso IV, a seguir Dom Pedro e a Dona Inês em Alcobaça. São túmulos, para quem conhece Alcobaça, são túmulos todos eles trabalhados e com escultura, mas de facto o primeiro de todos, e o que serve de inspiração a todos os outros, é o do nosso Dom Dinis, que está em Odivelas, na igreja do mosteiro. Outra questão que marca é o 25 de Abril, com o posto de comando da Pontinha, que também, se não conhecessem o município de Odivelas por outra coisa, sobre o 25 de Abril, todos os anos, é um ponto de romaria, diria eu, naquela data para quem visita Odivelas. É verdade, a par do rei Dom Dinis, no nosso mosteiro também o núcleo museológico do posto de comando do Movimento das Forças Armadas no antigo Regimento de Engenharia 1 da Pontinha, um dos nossos maiores orgulhos. Passámos o último ano, foi um ano difícil, aliás, foi chegar e debater-me logo com esse problema que creio foi uma batalha ganha. Festejámos com pompa e circunstância e com um calendário de iniciativas vastíssimo os 40 anos do 25 de Abril no núcleo museológico. Tivemos um congresso internacional de história com grandes figuras da Universidade Clássica de Lisboa, a par de outras iniciativas, todas centradas no núcleo museológico, uma comissão de honra presidida por Sua Excelência o Sr. Ex-Presidente da República, o Sr. General Ramalho Yanes, que muito nos honrou com o seu patrocínio, e que a grande preocupação foi o Regimento de Engenharia 1 da Pontinha. Havia rumores que iria fechar, não se sabia o que iria acontecer no futuro àquele espaço, temia-se o pior, que pudesse fechar e que pudesse, enfim, ficar completamente destruído. O chamar a atenção para aquele espaço com a forma como fizemos e com as individualidades que conseguimos envolver, creio que foi decisivo. De facto, o Regimento de Engenharia 1 foi deslocado para Tanques, o que também nos preocupa porque era a unidade, em termos de proteção civil, mais habilitada em caso de catástrofe para atuar no terreno. E isso não só perdemos nós, Odivelas, como perdeu todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa e as suas populações, foram deslocados para Tanques, mas a unidade militar foi cedida, foi alugada, arrendada, aliás, à Guarda Nacional Republicana a partir do dia 1 de janeiro. Estão em mudanças agora. O batalhão operacional que estava na Estefânia, vão-se instalar no antigo, portanto, no quartel da Pontinha. São segundo sabemos, cerca de 600 homens, portanto vai dar também uma grande vitalidade ao espaço, sendo que o núcleo museológico ficará a cargo, será uma ilha dentro do quartel que ficará a cargo
da divisão da direção de História Militar, da divisão de História e Cultura Militar do Exército Português, e portanto será um espaço da GNR, mas com a mesma, portanto, a ligação ao Exército mantém-se. Com a Câmara Municipal vamos estabelecer protocolo ainda este mês, e portanto conseguimos salvar o núcleo museológico, é algo que muito nos agradece. E ainda na sua pergunta, que de facto é um espaço, é uma romaria na altura dos 25 de Abril, é mesmo. Todos os antigos militares de Abril têm uma forte ligação àquele espaço. Tivemos a triste notícia o mês passado da morte do Sr. Almirante Vítor Crespo, um dos 7 homens que estava que estava no centro das operações no posto de comando, mas também ele esteve presente em Abril último, assim como o Coronel Otelo, e todos os outros dos 7 elementos que estavam. Infelizmente já são pessoas de elevada idade. O general Hugo dos Santos também faleceu há cerca de 2 anos, e portanto agora o Sr. Almirante Vítor Crespo, mas os outros continuam a ser presenças assíduas, o que muito nos honra. E eles próprios sentem-se bem a ver as suas figuras fardadas. Não sei se conhece o espaço, mas é um espaço que mexe. Não como deveria, mas conheço. E eles próprios sentem-se. Aliás, o capitão Luís, o antigo capitão, agora o Sr. Coronel Luís Macedo, esteve também no espaço nesta altura, e estava com um problema no joelho e vinha de muletas. E quando chegou ao pé do seu boneco, está sentado na parte das transmissões, dá-lhe uma palmada no ombro e diz com bastante piada, diz: então rapaz, aguentas-te ou não? Porque de facto o rapaz está com melhor ar do que está ele agora nos seus 80 anos. E portanto sinto que eles próprios se sentem imortalizados e intemporais naquelas suas representações em vida. E esse é também um polo importante para que os jovens do Conselho conheçam melhor essa data tão importante para o povo português. É estranho, eu próprio, apesar dos meus cabelos brancos, nasci em 78 e portanto já nasci depois dessa data, mas é curioso ver toda a população escolar, e acaba por ser uma coisa que estranha e que dá que pensar, e sobretudo em termos de currículos escolares, para os nossos miúdos que visitam o núcleo museológico. Falar do 25 de Abril de 74 ou falar do 5 de Outubro ou do 1º de Dezembro acaba por ser tudo a mesma coisa, está tudo longíssimo. É uma data que tem apenas 40 anos. Os pais vivenciaram certamente estes momentos, mas para estes miúdos, tirando algumas exceções em que ao nível da escola o assunto é abordado com mais profundidade, a maior parte descobre esta dimensão do 25 de Abril e sai muito mais enriquecido do que... E de quem é que será essa responsabilidade desse quase que apagamento? Não é pagamento, os currículos são nacionais. Eu pensei que a história é tão vasta e tão grande, e sobretudo o 25 de Abril dá-se sobretudo no 6º ano, no 9º e depois na área das humanidades no 12º. São anos já a finalizar o ciclo, em que com os currículos o mais perto do presente acaba por ficar sempre para o 3º período, e o que acontece muitas vezes é que já é dado a aparência, é dado a correr. Com o que se vive atualmente, que é quase um desligar da política, do voto, da importância do voto, o falar mais de uma data como essa não seria importante quando o crescimento, a aprendizagem é feita na escola, o homem da amanhã é criado na escola de hoje, não é? Exatamente, e é isso que nos move em continuar a dinamizar e incentivar as visitas ao núcleo museológico, porque sentimos que com a vivência do espaço, com o filme que é visionado, com a conversa que é feita com os alunos, em que ficam estupefactos quando relatamos coisas tão mínimas como o facto de para se poder ter um isqueiro no bolso era preciso ter uma licença. O facto das senhoras casadas para viajarem, para saírem de Portugal, terem que ter autorização dos maridos ou dos pais, são coisas que os miúdos ficam de facto com os cabelos em pé, mas que sinto que se enriquecem muito mais na sua cultura cívica e de perceber as grandes diferenças do antes e depois. Não são só as escolas do município que nos visitam, temos um público assíduo de escolas de Carcavelos, de
de Setúbal, de Abrantes, que estão habituadas a vir e que continuam a trazer os seus meninos e que sentimos que temos essa obrigação e essa função social e não deixar que a memória se apague e continuar a cultivá-la nas nossas crianças. Sr. Vereador, estamos apenas a 14 minutos das 11 da manhã, já falámos do Centro Cultural da Malaposta, já falámos do 25 de Abril, da importância que tem, do Rei Dom Dinis, falámos também da Biblioteca Municipal Dom Dinis. O Centro de Exposições de Odivelas é outro polo de atração de públicos ao concelho. O Centro de Exposições está inserido numa zona que foi totalmente revitalizada no centro de Odivelas, que tem ao centro o Jardim da Música, um espaço que aos poucos tem vindo a ganhar vida própria e neste momento é engraçado ver com a quantidade de gente que usufrui do espaço durante as tardes. Basta abrir um bocadinho de sol e de repente o jardim é de gente, com a Quinta da Memória, espaços do Conselho, a Casa da Juventude nos outros vértices e o Centro de Exposições. Temos duas grandes salas de exposição, onde temos sempre exposições de pintura ou de escultura, e que muito enriquece o nosso concelho. Sentimos também uma coisa bastante interessante, e há pouco falava do espaço do núcleo museológico e da importância que tem no educar dos públicos. A população de Odivelas não tinha uma galeria de pintura e de escultura como tem agora com o Centro de Exposições. Se calhar não sentia essa falta, mas sentimos agora e percebemos agora que as pessoas vão se acostumando, o público vai se educando, e há muito mais gente a visitar e a interessar-se pela pintura e pela escultura e interessado de saber qual é a exposição que vem a seguir e a visitar o nosso espaço. A cafetaria também esteve encerrada durante algum tempo, vai ser, aproveito até para divulgar que durante o próximo mês, penso que no final do mês já estará publicado o edital de concessão da cafetaria do Centro de Exposições de Odivelas, um espaço bastante apetecível, e convido toda a gente que queira ocupar o espaço a concorrer, porque é um espaço que tem uma esplanada fantástica e com um jardim fantástico. Estando às portas de Lisboa, da capital, onde tudo acontece, quem traça as linhas para a cultura de um concelho à porta da capital, tenta que esta seja complementar, que seja diferenciada, ou por simplesmente traça uma linha dentro daquilo que julga ser o ideal para o público do seu concelho? Não pode ser complementar, tem que ser diferenciado, e não podemos sequer tentar competir com Lisboa. Lisboa é naturalmente fortíssima, mas temos elementos que nos distinguem temos elementos que nos distinguem de Lisboa, dos outros concelhos limítrofes. Já não somos um concelho do dormitório como éramos há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, em que as pessoas simplesmente vinham dormir. Odivelas, sinto que tem sido essa a grande motivação deste Executivo Municipal, conseguirmos cortar definitivamente com o estigma de concelho suburbano e dormitório. O Concelho de Odivelas tem uma vida própria, e a cultura, e tendo uma vida cultural própria, também sentimos que é isso que nos passará a distinguir, e que deixaremos de estar simplesmente satélites de Lisboa, em que é preciso para ir ao teatro é preciso ir a Lisboa, para ver uma exposição é preciso ir a Lisboa, para fazer compras é preciso ir a Lisboa. Sinto que cada vez mais Odivelas tem uma vida própria. Estando este mandato um ano e mais alguns meses, que balanço é que faz destes meses que está à frente da cultura no concelho? Eu gosto de pensar que faço um balanço positivo. Tem sido um esforço forte. Como dizia há pouco e logo no início, o património que nos foi legado é uma das grandes responsabilidades que temos. O monumento do Senhor Roubado, que é um imóvel de interesse público,
É uma das grandes preocupações que temos. O painel azulejar mostra sinais de perigo de queda, não diria iminente, mas que precisa de um restauro urgente. Passará por aí, portanto, recuperar o património que temos. O próprio túmulo de Dom Dinis a somar ao tempo, teve várias desgraças que se foram somando. O túmulo não estava onde está hoje está na capela lateral da igreja, estava no centro. E para começar, as desgraças, que foram muitas, quando se dá o terremoto de 1755, cai o telhado inteiro em cima e, portanto, logo aí começou bem. Quando abre o Instituto de Odivelas, em 1900, foi fundado, recordo, pelo irmão do Sr. Dom Carlos, do rei Dom Carlos, o infante Dom Afonso Henriques. Não confundi com o outro Afonso Henriques, este era bem mais novo, mas quando funda o Instituto de Odivelas como escola para filhas de oficiais, leva a sua mãe, a rainha Dona Maria Pia, de visita a este antigo mosteiro que tinha fechado 4 anos antes por morte da última freira. A rainha mãe, quando vê o túmulo já bastante danificado, fica chocada. Portanto, já estava danificado e a precisar de restauro em 1900. Mandou restaurar, patrocina o seu restauro. As técnicas de conservação e restauro em 1900 não eram as técnicas que temos hoje. Fizeram grandes asneiras e grandes atrocidades, nomeadamente misturaram cal e espigões de ferro. A cal e o ferro oxida ao ferro e, portanto, neste momento temos grandes dificuldades percebendo o que é o original do túmulo, o que é a restauração mal feita de 1900, portanto, um restauro mal feito, com a maior das boas vontades, é certo, um telhado que lhe cai com o terremoto, e a semana disto tudo, a pedra ainda tem um problema que também tem o mosteiro da Batalha, o chamado cancro de pedra, que vai desfazendo a pedra, mas sabemos, como disse há pouco, que é algo bastante distintivo e que muito nos honra, e esta também é uma das grandes preocupações que temos, mais do que apostar em iniciativas que se perdem a seguir ao serem realizadas, ainda que sejam pelo usufruto do público. Sinto que temos o dever e a obrigação de apostar na conservação e restauro do património edificado. São duas das grandes metas até a final do mandato. São as duas grandes metas até a final do mandato, exatamente. Estamos mesmo a fechar a nossa conversa, Sr. Vereador. Resta-me pedir-lhe que faça um convite a quem ainda não conhece o património e a cultura de Odivelas, que o faça nos próximos tempos. Exatamente. Obrigado. Faço com certeza. Quem não conhece o mosteiro de Odivelas, o mosteiro de São Dinis e de São Bernardo, que o faça. As visitas são nos primeiros e terceiros domingos de cada mês, em que as reservas e os bilhetes estão disponíveis na loja do turismo, no Centro Comercial Estrada e na tesouraria da Câmara, e que, assim como o Espaço Mal Aposta, sempre disponível. A calendarização é bastante, portanto, hoje a programação cultural bastante forte, e que convido a todos a usufruir destes espaços, porque estão feitos para a população assim o fazer. Sr. Vereador Edgar Valles, foi um gosto tê-lo nos estúdios da Horizonte FM, de hoje talvez um ano, se calhar menos. Vamos nos encontrar certamente para falar de outras coisas, por exemplo, da recuperação das recuperações que vai ter em curso certamente, e que espera concluir até o final do mandato. Espero que sim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Falámos assim sobre cultura no Concelho de Odivelas com o vereador do Pelouro, Edgar Valles. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio. Horizonte FM.